Neste terceiro módulo, nós vamos estudar o verbo. O verbo é uma palavra que indica estado, mudança de estado ou uma ação. Ele também é responsável por dar uma informação de pessoa, número, modo e tempo. Veja. A vida é curta. Curta. Observe que uma mesma palavra pode apresentar significados diferentes de acordo com o contexto. A primeira palavra curta qualifica o substantivo vida, dizendo que a vida passa muito rápido. Neste contexto, portanto, essa palavra é um adjetivo. Já o segundo curta indica uma ordem, uma ação, curtir a vida. Neste contexto, é um verbo. Vamos ler agora um trecho de um poema de Mário Quintana. Eu escrevi um poema triste e belo, apesar da sua tristeza. Não vem de ti essa tristeza, mas das mudanças do tempo, que ora nos traz esperanças, ora nos dá incerteza. Neste trecho temos 4 verbos. Escrevi, do verbo escrever, vem, do verbo vir, traz, do verbo trazer, dá, do verbo dar. Observe as terminações destes verbos. Quando o infinitivo de um verbo termina em er, dizemos que este verbo pertence à segunda conjugação. É o caso, por exemplo, dos verbos escrever e trazer. E quando o infinitivo de um verbo termina em ir, dizemos que esse verbo pertence à terceira conjugação. É o caso, por exemplo, do verbo vir. O verbo é a única classe gramatical que possui pessoa e número, modo e tempo. Os verbos possuem a primeira, a segunda e a terceira pessoa e têm como número o singular e o plural. O modo indica a atitude do falante em relação ao fato que enuncia. Temos os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo indicativo, o fato foi, é ou será considerado real. Exemplo: você não deve usar drogas. O modo subjuntivo indica uma atitude de dúvida, hipótese ou condição. Exemplo: se eu tivesse dinheiro, viajaria pelo mundo. O modo imperativo indica uma ordem, conselho ou pedido. Exemplos: estudem mais ou não deixe o tempo passar. Vamos estudar agora os tempos do modo indicativo. O tempo presente expressa um fato que ocorre no momento da fala. Veja a tirinha. Os verbos ser em é candidato e ter de tem mentido, acontecer de acontece e estar de tô, que é uma expressão coloquial, estão no tempo presente do modo indicativo. O pretérito imperfeito expressa um fato passado de incerta localização temporal. Um fato presente em relação a outro já passado. Exemplo: procurava ajuda. O verbo procurar está no pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito expressa um fato ou ação passada e concluída. Veja a tirinha. O verbo esquecer está no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito expressa uma ação passada anterior a uma outra ação passada. Os verbos neste tempo apresentam a terminação ra. Exemplo: ele tivera sorte. O futuro do presente indica uma ação que irá acontecer no futuro. Exemplo: precisaremos estudar mais. O futuro do pretérito expressa um fato futuro em relação a outro passado. Exemplo: precisaríamos estudar mais. No modo subjuntivo, temos 3 tempos. O tempo presente, que indica desejo ou dúvida. É introduzido na oração pela palavra que.
Exemplo: é preciso que você estude mais. O pretérito imperfeito indica hipótese e é introduzido na oração pela palavra se. Exemplo: se você estudasse mais, passaria no concurso. O tempo futuro indica um fato futuro. É introduzido pela palavra quando. Exemplo: quando eles partirem, alugaremos a casa. O modo imperativo é muito usado em campanhas publicitárias, anúncios e propagandas. O modo imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Um exemplo de imperativo afirmativo é o caso de uma frase muito utilizada em propagandas de cerveja. Nela está expressa uma ordem: beba com moderação. O verbo beber indica esta ordem. Um outro exemplo de imperativo, só que agora negativo, também usado em campanhas publicitárias de conscientização de jovens, é o caso de não use drogas. O verbo usar, acompanhado do advérbio não, indica esta ordem. As vozes do verbo se dividem em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Exemplo: o homem faz a guerra. O sujeito homem pratica a ação de fazer a guerra. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Exemplo: a guerra é feita pelo homem. O sujeito guerra sofre a ação de ser feita pelo homem. A voz passiva se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada pelo sujeito passivo mais uma locução verbal mais um agente da passiva. A agente da passiva, em alguns casos, pode não aparecer. Exemplo: a guerra é feita pelo homem. A guerra, sujeito passivo, a expressão é feita é uma locução verbal e pelo homem é um agente da passiva. A voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, mas o se, que se chama partícula passivadora, mais um sujeito passivo. Exemplo: face a guerra. O verbo fazer, neste caso, é um verbo transitivo direto. O se é a partícula passivadora e a guerra, o sujeito passivo. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Temos dois tipos de voz reflexiva. A voz reflexiva simples, onde o sujeito pratica a ação nele mesmo. Exemplo: o homem se feriu. Na voz reflexiva recíproca, o sujeito pratica a ação em outro ser e a recebe. Exemplo: os pais se abraçaram. Testes. Você saberia me dizer em que tempo e modo estão os verbos grifados na tirinha? Todos os verbos estão no modo indicativo. Os verbos acha e estamos no primeiro balão está no presente do indicativo. O terceiro verbo no terceiro balão está no pretérito perfeito do indicativo. O quarto verbo no quarto balão está no pretérito imperfeito do indicativo.